Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar agora a nossa aula de agora. Nós temos então aqui a aula de número 14, objeto de conhecimento, análise de tabelas, gráficos e amostras de pesquisa estatísticas, abordando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região. Detalhamento, tabelas e gráficos, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Como vocês viram, então, a nossa aula tratará de tabelas e gráficos. Especificamente nessa aula agora, a gente vai falar sobre tabelas. E aí vem aquela pergunta, mas o que são tabelas? As tabelas, elas são projetadas para organizar e exibir informações com dados organizados em colunas e linhas. Além disso, as tabelas facilitam a compreensão, a leitura e a comparação de números e textos. E as tabelas também, elas têm sido muito utilizadas desde séculos passados em muitas indústrias, incluindo mídia, pesquisa, educação, análise de dados e comunicação. Então, como vocês viram, com o passar do tempo, as tabelas elas não entraram em desuso. Por quê? Porque até hoje elas são muito utilizadas e muito úteis também. Bem, o próximo passo agora é a gente descobrir e verificar quais são os elementos que formam a tabela. Acompanha comigo na tela, então. Nós temos aí que toda tabela é formada por linhas e colunas, chamamos de célula a junção dessas linhas e colunas. É justamente na célula que nós inserimos as informações, ou seja, os dados. Para indicar a quantidade de linhas e colunas que uma tabela possui, utilizamos a seguinte referência: linhas por colunas. Então, olha só, pessoal, o que vai acontecer aqui, tá? Nós temos os elementos que formam essa tabela. Essa tabela, ela possui uma quantidade de linhas e de colunas. Essa quantidade, ela não é, como eu posso dizer, a mesma sempre, tá? Depende muito do tipo de tabela que você vai utilizar e do que você está querendo passar de informação utilizando essa tabela. Mas, de qualquer forma, os elementos que pertencem a ela são as linhas e as colunas. Quando a gente cruza esses dois elementos, a gente tem aí uma célula. E é justamente nessa célula que a gente vai colocar as informações necessárias para que o público-alvo que você quer que acompanhe essa tabela saiba do que ela está se tratando. Vamos voltar aqui para a TV, olha só. Observe a tabela abaixo. Então, nós temos aí um exemplo de tabela, onde as colunas são esses elementos que estamos verificando na vertical, tá? Então, repare que nós temos aqui 3 colunas e as linhas são justamente esses elementos que estão na horizontal, ok? Então, repare que, vamos fazer aqui uma contagem rápida. Nós temos uma tabela que possui 1, 2, 4, 6, 8, 10 linhas e essa tabela possui 3 colunas. Cada elementozinho aqui, desse que eu estou pintando aqui separadamente em azul, cada elementozinho desse é chamado de célula. Por quê? Porque é a junção da linha com a coluna. Logicamente que, como a gente falou, como a gente vai ter que chamar essa junção de elementos de linha por coluna, é como se fosse uma multiplicação. Ou seja, linhas por colunas, ao mesmo tempo que a gente tem 10 linhas e 3 colunas. Então, quer dizer que, ao resolvermos 10 vezes 3, logicamente, o resultado encontrado vai ser igual a 30. Então, a gente tem aí um total de 30 células. Mas, não se esqueçam do seguinte, se você reparar bem aqui, as 30 células, elas formam a tabela por completo. Eu ainda não estou considerando sobre o que a tabela vai falar
ainda não estou considerando os elementos que vão pertencer a essa tabela. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, acompanhe comigo. A gente vai ter que nomear, vamos voltar aqui para a tela, a gente vai ter que nomear, tá, essas tabelas, essas células, de modo que a primeira linha, geralmente, é a linha que vai comportar o título da tabela. Ou seja, se você vai trabalhar uma tabela que envolva preços de alimentos, se você vai trabalhar uma tabela que envolva, por exemplo, times de futebol, uma tabela que envolva capitais de países, de estados, enfim, tá? Essa primeira linha, geralmente, é a linha que a gente vai determinar o título dessa tabela. E nós temos aqui um outro exemplo, olha só. Existem diversos tipos de tabelas, por exemplo, de preços, de estados e capitais, entre outras. Veja abaixo um exemplo. Então, repare que nós temos aí na tela uma tabela que ela está, na verdade, fugindo um pouco da matemática. Na verdade, essa tabela, vamos aqui destacar, ela é sobre os estados da região norte especificamente. Professor, se a gente quiser, a gente pode fazer uma tabela que envolva estados da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, por exemplo? Pode, pessoal. A tabela quem vai fazer é você. Você, inclusive, pode fazer uma tabela com os assuntos que você está estudando, tá? Referentes à matemática, língua portuguesa, geografia, história, entre outros, tá bom? Então, olha lá. Nós temos aqui essa primeira linha, como eu te falei, que eu estou destacando aqui em amarelo, que é justamente a linha que vai nos informar de que essa tabela está se tratando. A próxima linha, a gente separou nos seguintes elementos, tá? A gente tem a linha, aliás, a coluna referente aos estados, a coluna referente às siglas desses estados e a coluna referente às capitais desses estados. É importante você reparar aqui o seguinte, que você não pode misturar elementos. Ou seja, se essa primeira coluna é a coluna que está tratando dos estados da região norte, você não pode colocar nessa coluna, por exemplo, alguma capital desse estado. Ou seja, aqui, por exemplo, nessa primeira coluna, a gente não poderia trocar de lugar Amazonas com Manaus. Por quê? Porque Amazonas é um estado. Manaus é a capital do nosso estado do Amazonas, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos os estados, tá? A gente tem, então, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São justamente esses 7 estados que formam a região norte. Na próxima coluna, você consegue acompanhar que nós temos aqui as siglas referentes a cada um desses estados. Não se esqueçam que é importante você saber a sigla desses estados, pois facilita bastante a sua compreensão e localização deles, tá bom? E por último, nós temos aqui, nessa última coluna, justamente a coluna que vai determinar as capitais de cada um desses estados. Então, nós temos aí Rio Branco, Macapá, Manaus, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. Além disso, pessoal, olha só, é importante você sempre reparar que a gente não pode misturar elementos. Ou seja, vou destacar aqui essa linha em amarelo. Repare que essa linha, todos os elementos que estão nela são elementos em relação ao estado do Pará. Ou seja, o estado é o Pará, a sigla é PA e a capital do estado do Pará é Belém. E isso vai acontecer e tem que acontecer com cada uma das linhas dessa tabela. Beleza? Agora, voltando aqui para a matemática um pouco, é lógico também que a gente pode trabalhar com as tabelas, tá? De modo que a gente consiga resolver algum tipo de operação matemática. Nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte: na tabela a seguir está a média dos alunos nos primeiros, segundo e terceiros bimestres em matemática. Então, nós temos aí, na segunda linha, a Ana,
que tirou médias 6, 5 e 5. Temos aí a Maria com médias 8, 4 e 6. E temos o Pedro com médias 7, 7 e 5. Tranquilo? Suponha que a média da escola seja igual a 6 pontos. Se no quarto bimestre a nota de todos os estudantes for igual a 7, a gente pode afirmar que... E aí você tem 5 opções onde ele está falando individualmente ou em conjunto de alunos reprovados ou aprovados. Turma, se liga aqui na dica que eu vou dar para vocês agora, tá? Então, a última coluna, né? Cada aluno tem nota 7 garantida, porque é justamente isso que a questão nos informou, tá? Que no quarto bimestre, todos os alunos tiraram média 7. Beleza. Se a média dos alunos equivale a 6, que é justamente o que a questão está informando aqui, ó. Só destacar aqui. Suponha que a média da escola seja igual a 6 pontos. Por que que é importante nós sabermos disso? Porque essa média é justamente o valor que a gente tem que ter como direcionamento para sabermos se o aluno vai ser aprovado ou não. Então, vamos supor aqui a seguinte situação. Logicamente, toda turma de escola tem aquele aluno mais inteligente, que geralmente a gente chama de CDF, não é isso? Se o aluno tirar média 10 em todos os bimestres, qual será o total de pontos nesse bimestre? 10 vezes 4, 40. Beleza. Mas vamos supor que um aluno qualquer, aliás, ele tirou a média necessária em todos os bimestres. Ou seja, ele tirou média 6. Então, o total de pontos, 6 vezes 4 é 24. E eu te pergunto, se o aluno tirar média 6 em todos os bimestres, ele será aprovado? Com certeza, porque, de qualquer forma, ele alcançou a pontuação mínima para isso. Então, reparem que a pontuação mínima para que o aluno seja aprovado é 24 pontos. Vamos voltar aqui para a TV. Então, se a média, aliás, o total de pontos necessários, o total de pontos mínimos necessários para ser aprovado é 24, reparem aqui o seguinte. Então, reparem que a Ana tirou médias 6, 5, 5 e 7. Vamos verificar a média de cada um deles. Não precisa a gente fazer aquele cálculo total de somar e depois dividir por 4. Por quê? Basta verificarmos se cada um dos alunos tem nota somatória igual a 24. Então, a Ana tem notas 6, 5, 5 e 7. Bora somar? 6 mais 5 é 11. 11 mais 5 é 16. 16 mais 7 é 23. Opa! 23. Ela não alcançou a média necessária. Então, por enquanto, vou colocar aqui em vermelho, tá? Ela está com nota abaixo da nota mínima. Vamos agora para a Maria. A Maria, ela tem as seguintes notas. Ela tem as notas 8, 4, 6 e 7. Então, eu vou pegar 8, mais 4, mais 6 e mais 7. 6 mais 4 é 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 7, 25. Olha lá, então, aqui a Maria, ela foi aprovada. Por quê? Porque ela conseguiu uma pontuação igual a 25. É uma pontuação maior do que a necessária, que é 24. Então, ela foi aprovada. E, finalmente, nós temos aqui o Pedro. O Pedro tem médias iguais a quanto? Tem médias iguais a 7, 7, 5 e 7. Ok? Então, vamos lá. 3 vezes 7 é 21. 21 mais 5 é 26. Ou seja, o Pedro também foi aprovado, porque a sua média foi um valor maior do que 24. Então, desses 3 alunos, apenas a Ana ela foi reprovada, pois foi a única aluna que conseguiu uma nota abaixo de 24. Um somatório de médias
abaixo de 24. Então, bora voltar aqui, ó. Todos os alunos foram aprovados? Não. Somente a Ana foi reprovada? Infelizmente, sim. Né? Porque não é o desejo de nenhum professor reprovar aluno, tá? Somente Maria foi reprovada? Não. Somente Pedro foi reprovado? Também não. E todos os alunos foram reprovados? Não, tá? Então, a nossa resposta correta aí é a letra B. O que você consegue reparar aqui, então, pessoal? Que essa é uma questão que trata de médias. Você pode resolver essas questões de N maneiras diferentes, mas, de qualquer forma, é uma questão que utilizou a tabela para facilitar a sua compreensão do que está sendo trabalhado nela e também facilitou você identificar os valores a serem somados e depois calculados a média individual. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo? Acompanha comigo aqui na tela. Temos aí uma questão do Enem que diz o seguinte: um dos conceitos mais utilizados nos estudos sobre a dinâmica de populações é o da densidade demográfica. Esta grandeza para um local é a razão entre o número de habitantes e a medida da área do seu território. Quanto maior essa razão, expressa em habitantes por quilômetro quadrado, se diz que mais densamente povoado é o local, ou seja, tem mais pessoas. Querendo fazer uma visita de estudos ao local mais densamente povoado, entre um grupo de 5 escolhidos, um geógrafo coletou as informações sobre população e área territorial dos locais de seu interesse, obtendo os dados apresentados no quadro referentes ao ano de 2014. Turma, o que a gente tem que fazer aqui, só verificar, para cumprir o seu objetivo de visita, qual dos locais apresentados deverá ser o escolhido do geógrafo. Beleza, vamos voltar aqui então. Então reparem que ele quer fazer uma visita ao local mais densamente povoado, ou seja, ao local que possui a maior densidade demográfica. E aí a gente volta aqui para o início da questão para verificarmos que o que vai determinar o valor dessa densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área do território, ok? Vamos aqui então verificar o país de Malta. Malta, de acordo com a nossa tabelinha, ele possui uma quantidade de habitantes igual a 400 mil e uma área equivalente a 300 quilômetros quadrados. Quando a gente resolver essa divisão de 400 mil por 300, tá? A gente vai encontrar o seguinte resultado: 1.333,33, ou seja, a densidade demográfica desse país, tá? Ele supera o valor de 1.000 pessoas por metro quadrado, né? Por quilômetro quadrado. Ou seja, é um valor relativamente alto, certo? Vamos pegar agora o nosso país, Brasil. O Brasil, reparem que, de acordo com a tabela, ele possui uma quantidade. Só uma correçãozinha aqui, pessoal. É que eu coloquei aqui 2 vírgulas, tá? 1.333,33. Ok. O Brasil, de acordo com a tabela, tem população equivalente a 200 milhões. 200 milhões de pessoas. É muita gente, né? Só que a área do Brasil equivale a 9 milhões. Então, eu vou resolver aqui essa divisão. Ó. Se você preferir, se você estiver resolvendo a divisão na mão mesmo, sem calculadora, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar essa quantidade de zeros. Ó. Tem 6 zeros embaixo, corta com 6 zeros em cima. Ou seja, esse resultado equivale à divisão de 200 por 9, que é aproximadamente igual a
22,22. Então, essa é a densidade demográfica do Brasil. Vamos agora para o México, arriba. No México, nós temos aqui uma quantidade de população equivalente a 12 milhões, tá? 12 milhões. E nós temos uma área equivalente a 2 milhões, ok? A mesma coisa para facilitar a vida, ó. A gente pode cancelar 3 6 zeros de cima com 3 6 zeros de baixo. Ou seja, essa divisão é a mesma do que 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, 6 é o valor da densidade demográfica do México. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos agora para a Namíbia. A Namíbia, ela tem uma população equivalente a 2 milhões de pessoas. Só ajeitar aqui. Para uma área equivalente a 820 mil. Professor, a gente pode cortar os zeros aqui também, porque a quantidade não é igual. Não tem problema, pessoal. Você vai cortar 1, 2, 3, 4 zeros embaixo com 4 zeros em cima. Ou seja, na Namíbia, a gente tem uma divisão equivalente a 200 dividido por 82, tá? E o resultado dessa divisão é igual a quanto? Igual a 2,43, que é o valor da densidade demográfica. E, finalmente, a gente tem aí a Ilha Norfolk, tá? Na Ilha Norfolk, como é uma ilha, provavelmente não tem muita gente, né? Eu acredito. Nessa ilha, a população é de 1.841 pessoas. Bem pouquinha, né? E a área é de 35 quilômetros quadrados, tá bom? Ao resolvermos essa divisão, a gente vai encontrar um valor equivalente a 52,6. Então, a questão ela pede o maior valor da densidade demográfica. Bem, comparando os 5 países, então o maior valor é justamente o valor de Malta, que deu 1.333,33. Voltando aqui então para as alternativas, a nossa resposta aqui é a letra A. Tá bom, pessoal? Então tem aí mais um exemplo de tabela, ok? Exemplo 3. O quadro mostra o número de gols feitos pela equipe A em campeonatos estaduais de futebol no período de 2007 a 2012. Faltando ainda alguns jogos para o término do Campeonato Estadual de 2013, o número de gols marcados pela equipe B era 52. O técnico dessa equipe, faltando aqui, fez um levantamento para saber quantos gols sua equipe deveria marcar nos próximos jogos, de modo que, ao final do campeonato, o número total de gols marcado pela equipe B ultrapassasse a média de gols marcados pela equipe A nos campeonatos de 2007 a 2012. Quantos gols, no mínimo, a equipe B precisaria marcar? Então, reparem que essa questão ela tem algumas informações bem interessantes para a gente. Vamos destacar aqui, olha só. Tararará, aqui. A questão quer saber quantos gols a equipe B tem que marcar, de modo que essa equipe B, a média de gols dela, ultrapassasse a média de gols da equipe A nos campeonatos de 2007 até 2012. Onde é que a gente encontra isso? Na nossa tabela. Então, repare que a gente tem aqui o seguinte. Nessa tabela, ela nos mostra, tá? Ela nos mostra a quantidade de gols feitas em 6 anos, de 2007 até 2012. Então, como eu quero saber a média de gols aqui, basta fazermos o seguinte. Eu vou pegar essa quantidade de gols e realizar a soma entre elas, tá bom? Ao realizar a soma entre elas, a gente vai encontrar o resultado
equivalente a 348. Só que a gente quer a média. Se é média, eu vou pegar esse somatório e dividir pela quantidade de elementos que a gente somou. Aqui, então, repare que na tabela nós temos 6 valores. Então, vou pegar esse resultado e dividir por 6. Onde? Só rapidinho. Onde, ao dividirmos 348 por 6, o resultado é igual a 58. Mas, professor, a gente teve ano aí que a equipe não marcou 58 gols. Marcou mais ou marcou menos. Justamente por isso, pessoal, que essa questão, ela trata de média, tá? A gente tem uma média desses 6 anos. É lógico que a equipe, é muito difícil uma equipe de futebol, em qualquer campeonato que seja, durante 6 anos, marcar sempre a mesma quantidade de gols. É impossível de acontecer? Não, mas é muito difícil, tá bom? Quando a questão aqui informa que a média de gols é igual a 58, eu estou considerando esses 6 anos de campeonatos estaduais, tá bom? Agora, vamos voltar aqui para o que a questão está pedindo. Vem comigo. Na questão, nós temos aqui informado que o número de gols da equipe B marcados até agora é igual a 52, tá? Como o campeonato está no fim, a questão quer saber quantos gols, aí destacado de vermelho, ó, quantos gols marcados a equipe B tem que ter para superar a média de gols marcados pela equipe A entre 2007 e 2012. Opa! Repare então que o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro passo é verificar a média de gols da equipe A. E isso nós já fizemos, ó. Vem aqui em cima, a média de gols vale 58. Até agora, essa equipe B, ela marcou 52 gols. Ou seja, 58 menos 52, o resultado é igual a 6. Então, quer dizer que a equipe B, ela precisa marcar mais 6 gols para alcançar a média de gols da equipe A entre 2007 e 2012, tá bom? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B, ok? Então é isso, pessoal. Você verificou que aqui nessa aula a gente trabalhou as tabelas, verificando o conceito de tabela, os elementos que pertencem a uma tabela e como que a gente faz para utilizar essas tabelas na resolução de exercícios, o que pode facilitar bastante a nossa vida, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo e compreendido também. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.